Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos juntos com o nosso devocional, podendo fazer a leitura da Bíblia. Especialmente hoje eu quero convidar você a iniciar comigo a segunda carta de Pedro. Nós vamos iniciar no capítulo 1 e teremos aqui várias mensagens extremamente importantes. Pedro, o apóstolo que doutrinou a igreja, que passou mensagens importantes para a igreja, ele vai continuar nos ajudando. Eu tenho como alvo que nós fizemos desde a primeira carta, dizendo assim: quando terminasse as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, aí nós iríamos dizer, olhar para nós e dizer, realmente, eu sou de Deus, ou eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa ainda na minha vida pessoal. E esse fazer alguma coisa, gente, não é nada físico, no sentido que eu vou fazer para melhorar a minha vida cristã, e sim praticar a palavra de Deus. Nós temos que nos esforçar para praticar, para viver o que está escrito na santa palavra de Deus. E vamos agora, ele vai falar conosco aqui no capítulo 2 Pedro, capítulo 1, ele vai falar sobre a importância das virtudes cristãs, tá? E vai nos ajudar bastante, as virtudes cristãs. Então, vamos ao primeiro capítulo da segunda epístola. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de Deus, e o Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, segundo o poder que em nós opera, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, tá? Havendo escapado da corrupção que há no mundo, a concupiscência que há no mundo. Então, o divino poder de Deus nos deu tudo. Olha aqui, não é mérito nosso não, tá? É o divino poder de Deus que nos deu tudo que diz respeito à vida espiritual, tá? A vida eterna, e também é o divino poder de Deus que nos dá amor, apego pelas coisas de Deus. Piedade significa apego, amor, apego às coisas espirituais. Se você sente um apego, um amor às coisas espirituais, é por causa desta piedade, que é o amor e o apego pelas coisas de Deus. Tudo ele fez pelo seu grandioso poder. A nós compete tão somente agradecê-lo por ele ter nos dado grandiosíssimas promessas, preciosas promessas. Agora vamos ver, a partir do versículo 5, a prática das virtudes cristãs. E vós também, pondo nisto mesmo todo cuidado, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude acrescentem conhecimento, e ao conhecimento acrescentem a temperança, e a temperança acrescentem a paciência, e a paciência acrescentem a piedade, e a piedade acrescentem o amor fraternal, e ao amor fraternal acrescentem o amor, que é o sentimento que nos leva a desejar que outras pessoas vivam bem. A piedade é o apego pelas coisas de Deus. A virtude é o poder, é a capacidade de fazer coisas para a glória de Deus. O conhecimento é o conhecimento dele. A temperança, nós temos que ser equilibrado neste mundo desequilibrado.
Tá? Esse mundo está de cabeça para baixo e nós vamos precisar de muita temperança para lidar com situações e com pessoas difíceis. Tá? Então nós precisamos acrescentar virtudes à nossa fé, acrescentar conhecimento, acrescentar temperança, acrescentar paciência, que é saber esperar com calma, resignação para suportar os males e capacidade para não desistir. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, tá, é cego, nada vendo ou longe, havendo esquecido da purificação e dos seus antigos pecados. Então, eu preciso lutar para conhecer, para viver, para amar a Cristo, para ser de Cristo, para testemunhar de Cristo, fazer com que a minha história seja escrita de uma forma baseada no que Ele está falando e não no que o mundo está querendo me ensinar ou no que o meu próprio desejo quer me ensinar. Porque você percebe que para servir a Deus, para ser de Deus, nós temos que fazer o esforço. Ler a Bíblia tem que ter esforço. Tudo que você faz para Deus tem que ter um esforço, tá? Portanto, irmãos, diz o apóstolo Pedro, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição. Tá? Cada dia que passa, nós temos que nos firmar, cada vez mais, firmar na nossa vocação, tá bom? E na nossa eleição, tá? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, o que eu faço com a minha vida cristã? Cada dia que passa, eu dedico mais. Cada dia que passa, eu busco mais. Cada dia que passa, eu quero ler mais. Porque assim vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixais de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Por isso, não deixarei, Pedro está dizendo, eu não deixarei de falar sempre com vocês, irmãos, lute, irmãos, não fica aí parado. Tem igreja que prega que você não precisa se esforçar para servir a Deus. Claro que nós temos que esforçar. Eu não tenho que me esforçar para ser salvo, porque eu sou salvo pela fé. Pela graça, sou salvo mediante a fé. Agora, uma vez que eu recebi a salvação, eu preciso lutar para amar a Deus, eu preciso me esforçar para ler a Bíblia, eu preciso me esforçar para orar, eu preciso me esforçar para ter uma vida de louvor e glorificação do nome do Senhor. Este é um esforço meu, e Pedro disse, eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejam confirmados na presente verdade. Pedro está dizendo, mesmo eu sei que vocês sabem, mas eu não vou deixar de falar com vocês. Vou estar sempre alertando para não desistirem. Não desistem, não parem, continue lutando. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, enquanto estivermos neste corpo, Pedro disse, eu preciso despertar-vos com admoestação. Eu preciso despertar vocês, enquanto vocês estiverem na carne, vivendo no corpo, eu preciso despertar vocês, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Eu quero que vocês, depois que eu partir, vocês saibam das coisas que eu falei com vocês, para vocês não ficarem perdidos, vamos assim dizer, né? Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está dizendo, nós não falamos com vocês acerca da vinda de Cristo através de histórias, de fábulas, de contos. Não. Nós vimos a sua majestade. Em outras palavras, Pedro está dizendo, nós estivemos com ele
Tá? Então nós estamos falando com vocês daquilo que ele falou conosco, tá? Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós ouvimos Deus dizer que ele era o filho amado e que Deus tinha prazer nele. E temos muito firme, meus irmãos, Pedro está dizendo, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e está atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Aí Pedro está dizendo, além do que eu estou falando para vocês, do que eu e os outros apóstolos ouviram Deus falar lá no Monte Santo, nós temos também as palavras dos profetas. Os profetas falaram conosco, tá? E essas palavras dos profetas, elas abrem o nosso coração, ela revela ao nosso entendimento. Portanto, isso tem sido como uma estrela que ilumina os nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Olha que interessante o versículo 20. A Bíblia não é, as profecias bíblicas, o que está escrito na Bíblia, não é de particular interpretação. O que Isaías falou não foi da cabeça de Isaías. O que Jeremias falou não foi da cabeça de Jeremias. O que Moisés escreveu não foi, da mente de Moisés. Olha o que está escrito no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Hoje existem muitos que se declaram profetas, dizendo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas quando eles abrem a boca, eles não falam absolutamente nada do que Deus mandou falar. As profecias que nós temos que prestar atenção não são as profecias que o João, o Antônio, o Joaquim, o Sebastião, a Maria está falando hoje. As profecias que nós temos que prestar atenção são as que estão escritas na Bíblia Sagrada. Porque estes homens que falaram, que foram usados por Deus, estes sim, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, portanto, para de ficar ouvindo o que o fulano, o Pedro, o Cicrano falou. Você tem que ouvir a profecia que Jeremias falou, que Isaías disse, que Joel falou, que Daniel escreveu, que Oséias falou. Você tem que ouvir o que está escrito na Bíblia e não ficar ouvindo coisas da aventura da mente de algumas pessoas que sequer estão em conexão com Deus, tá bom? Bom, esse capítulo aqui maravilhoso. Agora nós vamos já entrar amanhã no capítulo 2, falando dos falsos mestres e dos enganadores. Pedro está preocupado com a igreja, porque ele sabia que depois da morte dele, talvez, se as pessoas não tivessem se firmado mesmo no Evangelho, elas seriam enganadas pelos falsos mestres e por outras pessoas que viriam tentando deturpar a fé dos cristãos da época. E até os dias de hoje também acaba sendo perigoso. Então, vamos orar e pedir que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, muito obrigado por nos ensinar, muito obrigado por nos abençoar, muito obrigado por falar conosco. Nós agradecemos, dizemos muito obrigado por estar conosco, Pai Santo. Eu sei que o Senhor tem nos ensinado, tem nos abençoado. Louvado seja o nome eterno do Senhor. Louvado seja o nome glorioso de Jesus Cristo. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Muito obrigado
querido Espírito Santo, nós só pedimos que o Senhor, por favor, continue nos abençoando, nos ajudando, nos dando a graça, o poder, a unção, para que cada dia nós possamos crescer mais na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Maravilhas. Amanhã vamos falar do capítulo 2, os falsos mestres, e aí, com certeza, você e eu, com a visão aberta, já vamos até conseguir visualizar alguns falsos mestres nos dias de hoje. Prepare-se, venha com muita vontade de ler o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Deus abençoe, espero você no próximo encontro. Forte abraço e até lá.